crianças, bom dia. Olha a tia Lu aqui de novo para falar com vocês. Espero que esteja tudo bem aí na casa com vocês, com a família. E hoje a gente está junto aqui mais um domingo para dar sequência às historinhas da nossa revistinha, que é Começando a Igreja. Hoje a gente vai ver mais uma história. Na semana passada, a tia Diva falou sobre a conversão de Paulo, vocês lembram? Então, hoje, a lição bíblica, a gente vai ver um pouquinho do início de uma viagem que Paulo fez junto com Barnabé para pregar o evangelho. Eles receberam um chamado de Deus para pregar de cidade em cidade. E hoje a gente vai ver um pouquinho desse início dessa viagem. Vamos orar para a gente começar? Vamos então inclinar nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai misericordioso. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa família e da nossa igreja. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa estar conosco no dia de hoje, abençoando cada família, Senhor. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e o nosso coração para que a gente compreenda a historinha que nós vamos ouvir hoje. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Então vamos começar lendo o versículo da historinha junto. Vamos lá. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Então, vamos iniciar a historinha. Vimos na lição passada que os amigos de Saulo o ajudaram a fugir da cidade de Damasco. E depois que Paulo saiu da cidade de Damasco, ele foi para Jerusalém e lá procurou os discípulos de Jesus que viviam ali. Só que os discípulos de Jesus ficaram bem assustados, muito desconfiados e com medo de recebê-los, porque eles sabiam que Saulo era perseguidor dos cristãos. Então, um homem chamado Barnabé disse aos discípulos: sim, ele é o Saulo, que perseguia a igreja, mas ele mudou. Barnabé contou-lhes como Saulo teve um encontro com Jesus quando estava indo para Damasco, e disse também que Saulo não perseguia mais os discípulos, porque sua vida tinha sido transformada por Cristo. Agora, no lugar de rostos espantados, havia muitos sorrisos. Os discípulos ficaram muito felizes ao saber que aquele homem que antes os perseguia fora transformado por Deus e estava do lado deles. Saulo ficou com eles em Jerusalém e começou a pregar o evangelho com ousadia, em nome do Senhor. Mas, ao saber que Saulo estava pregando o evangelho, um grupo de homens que perseguiam os seguidores de Jesus começou a planejar uma maneira para matá-lo. Mas eles não conseguiram. Os irmãos em Jerusalém ficaram sabendo e arrumaram uma maneira de mandar Saulo para outra cidade. Depois de algum tempo, Barnabé viajou para procurar Saulo e, quando o encontrou, foram juntos para a cidade de Antioquia. Nela, permaneceram aproximadamente por um ano, se reunindo na igreja e ensinando muitas pessoas sobre o evangelho. Como Saulo estava feliz em poder ajudar as pessoas a conhecerem o evangelho. Naquele período, a igreja de Antioquia cresceu. Aqueles irmãos
tinham verdadeira comunhão com Deus, jejuavam e oravam constantemente. Um dia, Deus mostrou a eles que Saulo e Barnabé deveriam servi-lo em outro local. Então, os irmãos de Antioquia oraram por eles e pediram para Deus os abençoar. Eles impuseram suas mãos sobre ele, confirmando que a igreja sabia que era Deus quem os chamava. Gente, que coragem que Saulo tinha, hein? Ele já tinha sido perseguidor da igreja e sabia que muitos judeus queriam matá-lo, mas mesmo assim ele obedeceu ao chamado de Deus. E os dois começaram uma viagem pregando o evangelho e curando pessoas por meio do poder de Deus. E a partir dessa época, Saulo passou a ser chamado de Paulo. Durante a viagem, eles arrumaram um companheiro. Era um jovem João Marcos. Mas ele não ficou muito tempo com Barnabé e Paulo e logo voltou para Jerusalém. Que pena, mas os nossos dois missionários seguiram em frente, firmes, pregando a palavra de Deus. Certa vez, em uma cidade chamada Listra, Paulo, com o poder de Deus, curou um homem que era paralítico desde que nasceu. O homem nunca tinha andado. E essa cura foi um milagre de Deus, um milagre do poder de Deus. Que alegria foi para ele poder dar os seus primeiros passos. Que maravilha! Aleluia! As pessoas que viram ou ficaram sabendo desta cura passaram a tratar Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses. Os dois explicaram que eram homens como todos eles, que dependiam de Deus e que estavam ali para que eles conhecessem o verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. E mesmo depois de toda aquela explicação, ainda foi difícil convencer aquelas pessoas. Poxa, mas nem sempre foi assim. Em outros momentos, eles foram maltratados e até apedrejados. Paulo até desmaiou e as pessoas pensaram que ele havia morrido. E aí o arrastaram para fora dos portões da cidade e o deixaram lá. Que situação triste! Paulo quase foi morto. Mas ele não desistiu de pregar o evangelho, de jeito nenhum. Paulo e Barnabé continuaram a viagem. De onde estavam, passaram em outras cidades e voltaram às cidades por onde já haviam passado para verificar como estavam os irmãos e ajudar a liderança da igreja de cada cidade. Retornaram a Antioquia para contar como foi o trabalho aos irmãos que os enviaram e estavam orando por eles. Falaram de como Deus os abençoou e os guardou durante toda aquela viagem. Então, crianças, nós vimos hoje nessa historinha como Deus chamou Paulo para pregar o evangelho e o capacitou para isso. Deus, ele chama a cada um de nós e ele nos dá o dom para cada um fazer alguma coisa no reino. Uns têm o dom de ensinar, outros têm o dom de tocar no louvor, outros têm o dom de ajudar os mais necessitados, mas cada um tem um dom diferente e Deus vai nos capacitando para a gente poder falar ainda mais de Jesus para todo mundo. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve todos os dias orar e pedir a Deus que nos mostre qual é o nosso dom e que nos capacite para que a gente possa exercer esse nosso dom, para que possamos pregar a palavra de Deus
para todos aqueles que vêm até nós. Então a gente não pode esquecer. Todos os dias, quando a gente for orar, a gente tem que agradecer a Deus pelos dons e pelos dons também que Deus deu e tem dado aos missionários, que são aqueles que viajam por todo esse mundo para pregar o Evangelho e pedir para Ele nos mostrar, né, qual é o nosso dom. Então é isso, crianças. Fiquem com Deus. Um bom domingo para vocês. Boa semana e até o próximo vídeo. Tchau!